Personalidades desta semana, como sempre que é possível, traz dois momentos. No primeiro momento, nós vamos trazer Vera Casério, falando sobre a importância de você ser solidário com a campanha do agasalho com alunos universitários da IT, Instituição Toledo de Ensino de Bauru. No segundo momento, nós vamos estar mostrando a luta, a preocupação e não só isto, mas muito mais, a ação dos sindicalistas, principalmente da área química, numa reunião que aconteceu na cidade de Bauru, na sede do Sindicato dos Químicos, em que foi uma reunião promovida pela federação da categoria, onde foi também possível trazer informações do dia a dia que está acontecendo no Congresso Nacional. Mas isso e muito mais eu mostro para você dentro de instantes. E o programa Personalidades vai até a sala da diretora do Centro Universitário de Bauru da Instituição Toledo de Ensino. Não, nós não estamos fazendo a apresentação equivocada. Mas é a Vera Casério que está aqui conosco. Essa pessoa que tem uma experiência incrível na área da educação, não é mesmo? E então, quando sempre alguém quer alguém no lugar certo e que se fala da educação, então a Vera é lembrada com carinho. Mas Vera, nós viemos aqui do programa para poder ouvir de você, viva voz, dessa outra faceta da Instituição Toledo de Ensino. Ela que tem uma tradição incrível a respeito de educação. Ela não atua só na área da educação, né? A área social também está sendo lembrada e lembrada com carinho pela IT. O Centro Universitário tem uma vocação educacional, uma tradição, né, dos seus cursos. Hoje um centro universitário tem a vocação educacional, mas sempre acompanhada da vocação social. Essa vocação, no momento, ela está transformada numa campanha do agasalho, porque seus alunos, seus professores e os funcionários aqui da IT fazem uma campanha para agasalhar o próximo nesse inverno que está chegando. Todos estão participando, nós estamos recebendo uma quantidade muito grande de agasalhos, e aí a gente vê como eles são solidários, né, com o próximo, e estão liberados, estão participando, estão contribuindo para que o frio do seu próximo seja menor. Vera, a gente sabe que dentro dessa linha social há também uma fundação Toledo, né? Onde algumas entidades sociais também são agasalhadas, já que nós estamos aí falando da campanha do inverno, por esta fundação. E tem um núcleo, né, de ação comunitária aí que faz este meio de campo. Além dos alunos na sala 116, bloco B, se alguém das imediações da IT, se alguém quiser trazer também alguma doação, há essa possibilidade? Há alguém que atenda nessa sala? Há algum período para que os alunos fora do horário de aula possa também fazer esta entrega, esta doação? Nós convocamos, não estamos só convidando, estamos convocando a comunidade para que participe dessa ação solidária, que tragam seus agasalhos, cobertores, tudo aquilo que for disponível para agasalhar na época do frio, tragam aqui para a IT. A sala está sempre aberta, principalmente no período da manhã, que nós temos alunos, e no período da noite, né, o noturno, para que eles possam vir entregar seus agasalhos. Tem a fundação que você citou, que é a Fundato, Fundação Toledo, que tem vários projetos sociais com crianças, com adolescentes, que envolvem o centro universitário, inclusive com cursos, né? Essa fundação também está participando desse momento de ação solidária. E o programa Personalidades vai até a sede do Sindicato dos Químicos, sede Bauru, ao lado do presidente
Edson Bicalho, porque neste programa nós vamos registrar uma reunião da federação falando aí sobre campanha salarial e social. Mas eu deixaria para o anfitrião, o Bicalho, dizer da importância quem participou, da importância de quem participou e, num primeiro momento, e depois dessa questão eu gostaria, já parabenizando aqui no ar, o novo presidente da entidade aí, um brasileiro falando também em área internacional, ele pudesse dar mais detalhes para a gente. Bem, a federação reuniu hoje aqui em Bauru os sindicatos dos trabalhadores da indústria da fabricação de etanol e da fabricação de açúcar para discutir a campanha salarial. Então nós recebemos aqui, além da federação, os sindicatos de Araçatuba, de Presidente Prudente, de Pau Sul, Marília, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Guaíra. Então todos os sindicatos nós fizemos uma reunião para nortear como é que nós vamos conduzir a campanha salarial, que a data base é 1º de maio. Depois disso, os sindicatos vão fazer assembleias nas bases e aguardar as propostas patronais. As pautas já foram entregues em todas as empresas do Estado de São Paulo, como também no sindicato patronal. E a partir de agora, então, é mobilização na base e buscar aí a reposição da inflação, que está em 8,34%, e também 5% de aumento real, que foi o pedido que nós fizemos e a pauta que nós entregamos. Com relação à área internacional, nós tivemos na semana passada em Hannover, na Alemanha, onde nós realizamos o Encontro Mundial da Indústria Química e Farmacêutica, onde nós fizemos vários debates. Na indústria farmacêutica mundial hoje se trabalha muito na área da oncologia, já que o câncer é uma das doenças que mais mata no mundo, e a indústria está bastante preocupada em desenvolver medicamentos que possa trazer a cura definitiva ou até mesmo o tratamento. E na indústria química, nós temos uma remodernização do parque industrial da indústria química no mundo. Somos hoje mais de 20 milhões de trabalhadoras e trabalhadores na indústria química no mundo, e a indústria química, com essa reformulação, em algumas regiões do mundo, nós temos a perda de postos de trabalho, e em outras regiões, a precarização dos postos de trabalho, tendo em vista que as empresas, elas migram de país para país e elas se procuram se instalar onde ela tem uma condição fiscal melhor e também a falta de organização de sindicatos, ou sindicatos enfraquecidos. Então, a Industrial Global União trabalha para o fortalecimento das entidades sindicais e vamos trabalhar em redes, procurando saber onde as empresas estão instaladas em qualquer país do mundo e juntos nos organizarmos para que a gente possa não ter mais a precarização dos postos de trabalho e também não ter as demissões. Esta reunião, ela tem a eleição de um presidente, e o presidente eleito foi um japonês, e mais dois co-presidentes ou 2 vice-presidentes para nós no Brasil. Então foi indicada uma co-presidente, uma companheira da Alemanha, e o segundo co-presidente indicado foi o companheiro Sérgio Luiz Leite, o presidente da Federação dos Químicos do Estado de São Paulo. Bicalho falou de alguns sindicatos, de algumas cidades que estiveram aqui presentes. Vamos ter a oportunidade de ouvir Almir Fagundes, que representa aqui São José do Rio Preto. Almir, o que falar aos amigos de personalidades a respeito desta reunião e daquilo que você pôde obter também em relação a informes, em relação ao que está se passando, e não por noticiários, mas por colegas de vocês, representantes de vocês da federação, que estão vivendo lá o dia a dia no Congresso e que traz todas essas informações para vocês ficarem mais fortalecidos durante a campanha que vocês estão aí em pleno movimento. A preocupação do movimento sindical hoje é com um governo que se devia, um governo que defendia os trabalhadores. Hoje, infelizmente, esse governo tem colocado medidas que venham tirar aquilo que os trabalhadores conseguiram vários anos. E uma coisa que preocupa o movimento sindical brasileiro é a rapidez que está acontecendo essas votações. Mas fala um pouquinho da sua base, porque São José do Rio Preto tem uma representatividade razoável, principalmente nesse setor etanol. Isso, o Sindicato dos Rio Preto, dos Químicos de Rio Preto, representa hoje em torno de 12 mil trabalhadores, sendo que mais de 5 mil trabalhadores é da indústria da fabricação de álcool
e açúcar da nossa região, e o setor diz que está passando por um momento de crise, e a gente quer ver se realmente acontece isso, porque a gente sabe que tem muitas empresas que o CNPJ está quebrado, mas o CPF dos proprietários da usina está cada vez mais milionário ou bilionário. Então, a gente não quer que, mais uma vez, os trabalhadores venham pagar o pato, ou pagar ali pelo desmanzelo ou pela má administração de algumas unidades na nossa região. E presidente Prudente, aqui representado por Milton Sobral, como é que está a situação, como é que vocês estão vendo? Alguém me pontuava aqui o seguinte: como é que vocês, enquanto sindicalistas, preocupados com os trabalhadores, avaliam uma informação do tipo: tem 100 cargos para negociar para que se possa aprovar esta ou aquela medida provisória? Quer dizer, tem dinheiro para novos cargos, mas não tem dinheiro para aprovar aquilo que vai pagar para os trabalhadores, Milton? Com certeza. A gente acompanha diariamente as notícias, o acontecimento lá no Congresso Nacional e no Planalto, no Palácio do Planalto. E a gente fica bastante preocupado porque existe dinheiro para algumas coisas e menos para investir na classe trabalhadora, que é a mão de obra que alavanca esse país. Nós sentimos bastante em estar vivendo uma situação neste momento do trabalhador desse setor do etanol, porque as empresas alegam constantemente as dificuldades que tem na hora da negociação, na hora de negociar reposição salarial para os trabalhadores. Mas tem muita facilidade para estar investindo, gastando em política, investindo em outras coisas que vai de encontro com aquilo que eles acham que é de interesse deles próprios e não tem o interesse do trabalhador envolvido. Então nós estamos bastante preocupados, mas estamos bastante preparados também para enfrentar a situação. Pedro Jesus está representando Ribeirão Preto. O que você destacaria deste trabalho que vocês estão desenvolvendo e das informações e o acompanhamento que foi passado aqui pela Federação, e que no término do nosso programa estaremos trazendo o Sérgio para poder dar detalhes aí, não do que a gente ouve pela imprensa ou pelas mídias, mas do que se é vivido lá no dia a dia, seja a Câmara dos Deputados ou seja no Senado? A nossa avaliação é que a crise no setor é real. É real, vai passar por um período de ajuste e que isso deve ser melhorado com a evolução tecnológica, o álcool de segunda geração. Agora, o que não é aceitável de forma nenhuma é a retirada do direito dos trabalhadores. Nós queremos e exigimos que nossos direitos sejam respeitados, que nossos reajustes sejam concedidos e que haja melhoria nas nossas condições de trabalho. E apoiamos qualquer medida que o setor precisar para mantê-lo, como já provamos na outra crise de 97. Bom, e aqui eu estou ladeado para mostrar a força do sindicalismo, que sindicato não é só para mulher ou só para homem. É, na verdade, o sindicato para o cidadão, para a cidadã. E por uma questão de cavalheirismo, nós aqui, Charás, o Sérgio, vamos dar oportunidade aqui para a Kátia falar primeiro, mesmo porque ela tem que ir para Ipauçu e tem que ser liberada rapidinho. Mas brincadeiras à parte, Kátia, olhando para aquele menino bonito ali, o Matheus, me responda, por favor, o sindicato realmente tem espaço para a mulher? Sim, com certeza. E, inclusive, esse mês de abril a gente fez um evento em Praia Grande, a federação teve o privilégio de fazer isso, juntando 400 mulheres, e discutimos sobre violência contra a mulher, sobre os direitos das mulheres e várias outras conquistas. Agora eu vou aproveitar esse moço aqui que mostra que tamanho não é documento. Estou brincando aqui com o Sérgio Leite, ele que é da Federação dos Sindicatos dos Químicos, mas também é como presidente da federação e vice-presidente da Força Sindical. E esse moço aqui, ele vai falar com a gente não do que ele ouviu pela mídia, mas do que ele está vivendo lá, e eu tenho falado o programa inteiro, no dia a dia, seja na Câmara Municipal, seja no Senado. Sérgio, o que efetivamente está acontecendo e o que vocês estão sentindo
na condição de representante do trabalhador. Os políticos, eles estão representando o trabalhador independente de sigla, ou eles estão preocupados com as suas siglas e o trabalhador está ficando em segundo plano? Bom, começou bem a pergunta, prazer falar com você, meu xará, Sérgio. De fato, o Brasil passa por um momento difícil, que a crise ela não se restringe a uma crise econômica. Nós estamos vivendo uma crise política, uma crise de liderança política, uma crise de representação. Então isso, logicamente, que ela se desdobra em vários problemas para a sociedade. E um deles, que nós, infelizmente, que afeta direto os trabalhadores, foi que no apagar das luzes do ano de 2014, a presidenta Dilma editou 2 medidas provisórias onde retira direito dos trabalhadores, quer dizer, retira direito do trabalhador que recebe o abono salarial, retira direito daquele trabalhador do seguro-desemprego, do pescador artesanal na época do defeso, então diminui esses direitos também, e mexe nas aposentadorias, nas pensões das viúvas, mexe também na questão do auxílio-doença e, logicamente, das perícias médicas do trabalhador acidentado. Quer dizer, então, a partir de final do ano de 2014 até agora, nós estamos num grande embate na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal e também no Senado Federal. Então, todo mundo tem visto as manifestações sendo realizadas, conversas com os líderes partidários, conversa com o governo, conversa com o Senado Federal. Logicamente, uma posição muito clara nossa, que não é nas costas dos trabalhadores da sociedade que nós devemos e vamos aceitar realizar o ajuste fiscal. Quer dizer, nós temos, o governo deu bilhões de reais de desonerações para o setor de montadoras, do setor de industrial, setor do comércio, construção civil, quer dizer, e nessas empresas, na primeira oportunidade, ou dá férias coletivas e demite trabalhadores, né? Mas tem um fato positivo na Câmara, que aconteceu ontem, que passou uma emenda a esse projeto que substitui o tão famigerado fator previdenciário que prejudica todos os trabalhadores, homens e mulheres, na época da aposentadoria. Então, esse foi substituído através do fator previdenciário por uma emenda de um deputado, do deputado Arnaldo Faria de Sá, que na verdade implanta aí o fator que nós chamamos 85 e 95, que é a soma de tempo de serviço e idade. E isso certamente vai trazer aí um alento para os trabalhadores e corrigir uma injustiça feita no governo Fernando Henrique Cardoso quando implantou o fator previdenciário. Mas logicamente, como é uma questão pública, temos que batalhar ainda que esse projeto vá agora para o Senado, temos que aprová-lo no Senado e, logicamente, brigar para que o governo federal, a presidenta Dilma, não vete esse projeto. E se vetar, logicamente, ela vai sofrer os desgastes necessários aí com a sociedade e ainda o Congresso pode derrubar o veto da presidente da República e, finalmente, trabalhadores e trabalhadoras poderão ter finalizado o fator previdenciário que chega a tirar até 40% das aposentadorias de cada trabalhador. Sérgio, eu fiz essa questão para alguém que está lá na base, o sindicalista, o presidente do sindicato, que está lá no contato direto lá com a sua base. E eu gostaria de fazer com você, que está não só pela força sindical, mas também mantendo contato com outras centrais de trabalhadores. Como que vocês avaliam, vocês que estão ali no dia a dia, vocês que estão vendo as dificuldades, vocês que participam de reuniões, visitam os gabinetes dos parlamentares e tudo mais, de repente uma modificada no comportamento deles, estava tão dura a coisa e de repente ficou um negócio mais tranquilo e tal, e aí vaza a informação de que tem aí cargos para serem negociados. Como que tem verba para cargos para negociar e não tem verba para pagar os trabalhadores o que é de direito? Bom, eu vou resumir isso a uma questão básica no Brasil que vai atingir o debate sobre a corrupção, sobre a coalizão de partidos políticos para chegar ao poder. Nós temos que ter
urgentemente uma reforma política no Brasil. Não é possível o país continuar com esse grau de comprometimento até entre partidos para poder chegar ao poder, sem nenhuma base ideológica, de relação ideológica ou de relação política ou de relação simplesmente de, olha, uma possibilidade de governabilidade. Eu acho que tudo isso que está acontecendo é esse sistema falho que nós temos e que, logicamente, quem paga por isso é o trabalhador, porque você citou o exemplo, quer dizer, esses dias aumentaram facilmente a verba do fundo partidário. Agora, para aprovar a medida provisória que prejudica trabalhadores, distribuir os cargos no chamado segundo escalão, né? Aumenta o preço da energia elétrica, a inflação começa a subir, o desemprego aumentar, o governo corta a bolsa dos estudantes que estão no FIES. Quer dizer, então, pera lá, como é que faz? Eu estou pagando o meu tributo, o cidadão está pagando o seu tributo. Então, o sistema político ele tem que ser debatido como uma prioridade para isso e, logicamente, paralelo a isso, nós temos que retomar uma liderança governamental para que a gente possa discutir os problemas graves que também estão acontecendo, que além desses que eu disse, o Brasil está entrando numa crise, aumentando a taxa de desemprego. Diese aponta a possibilidade do desemprego esse ano saltar para 10 ou 12% da mão de obra economicamente ativa no país. Isso significa recessão profunda, porque leva a um círculo que nós chamamos vicioso, né? Olha, eu estou ameaçado de perder o emprego, prefiro não comprar ou fazer uma reforma da casa, não trocar minha televisão, aí a empresa, o comércio não vende a TV, a empresa não produz a TV, não produz a geladeira, não produz o carro que dispensa o trabalhador, que vai ficar desempregado e requerer seguro-desemprego. Quer dizer, é um círculo totalmente prejudicial à sociedade, mas infelizmente ainda não existe por parte do governo esse debate com os trabalhadores, com as centrais sindicais. Então a gente espera que esse deveria ser o tema de cabeça, o tema principal, que através dele você resolve outras questões relacionadas aos trabalhadores. O rapaz tem uma agenda enorme, sempre assim, solícito quando é indagado por nós, o Personalidades, com exclusividade. Sérgio, só para a gente finalizar, quanto tempo quanto tempo os trabalhadores levaram para se obter essas conquistas que agora, em questão de meses, podem se perder e podem correr como se fosse um líquido simplesmente pelo ralo? Olha, só para imaginar, o seguro-desemprego, ele foi criado na época que o ministro do Trabalho e Previdência Social era o ministro Antônio Rogério Magri, foi na gestão e no governo Fernando Collor, que foi criado o seguro-desemprego. Então, imagine a proteção social que tem. Isso aconteceu há mais de... Estamos falando em 20 anos, quase 25 anos atrás, então é muito tempo. Previdência Social, então, nem se fala. Quando unificou as caixas de pensões, os APIs, APTs, né, que existiam no Brasil, num fundo previdenciário fortíssimo que o Brasil tem, agora começa a se perder no caminho com essas propostas. Então, logicamente, é muito ruim isso para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira, passar por essa questão, até porque nós tivemos aí basicamente nos últimos 12 anos, até o dia 29 de dezembro de 2014, nenhum direito retirado dos trabalhadores, nenhum. Nós tivemos quase 19 projetos de lei que avançaram, criamos direito para doméstica, regulamentamos a questão do salário mínimo, que vai debater novamente agora, discutimos e avançamos na regulamentação do aviso prévio proporcional, regulamentação de periculosidade e insalubridade para várias categorias, enfim, só foram projetos que passaram na Câmara Federal e foram sancionados pelo governo, que avançaram no direito dos trabalhadores. E isso levou o Brasil a avançar na economia. Agora, dia 29 de dezembro, o governo federal inaugurou um novo processo, que é retroagir direito dos trabalhadores. E cabe a nós, trabalhadores centrais sindicais, lutar para que isso não aconteça. Eu prometi e vou cumprir. Agora é a última pergunta. Não precisa se prender à data,
Mas daqui para frente, o que é que já está programado, saindo de Bauru, já caminhando aí para os próximos passos, seja pela força sindical, seja pela federação? Bom, em termos de campanha salarial, nossos amigos, companheiros presidentes do sindicato falaram um pouco, então todo mundo tem negociação na próxima semana e já na semana seguinte mobilização com possibilidade de algumas paralisações e greve. No campo geral das centrais sindicais, nós temos uma plenária nacional da Força Sindical no próximo dia, no dia 15, né? E nesse dia nós vamos debater nossa participação numa grande manifestação, mobilização nacional no dia 29 de maio. Contra a medida provisória 664, 665, contra essa política. O que significa a 664, 665 para quem está acompanhando a gente, para poder também já ficar informado? É importante, justamente essas medidas provisórias que retiram direitos do desempregado, mexem no abono salarial e no auxílio defeso dos pescadores, e no campo previdenciário mexe nas perícias médicas e também na pensão das viúvas. Então são esses 5 pontos. Então nós estamos contrários a essas medidas provisórias, então no dia 29 de maio. E ainda nós colocamos na pauta unitária das centrais sindicais, isso foi uma proposta da Força, um debate nacional sobre a crise no emprego. Eu acho que essa, para nós da Força Sindical, é um debate central em todo esse processo de discussão, porque não adianta, se não tem emprego, começa a recessão total, não dá para falar de campanha salarial, não dá para falar de qualquer outro ponto. Ou até mesmo qualquer outro direito, né? Qualquer outro direito. E, logicamente, um assunto que está na ordem do dia também, que acabou reagrupando novamente as centrais sindicais, sobre o projeto de lei da terceirização. Então, as centrais apoiam as propostas que nós, principalmente nós da Força Sindical, conseguimos aprovar na Câmara Federal, onde garante direitos para esses trabalhadores terceirizados, e nós vamos para dentro do Senado agora discutir, mantendo esses direitos para os terceirizados, estabelecer a proibição, discutir logicamente, estabelecimento da proibição da terceirização nas atividades fins das empresas, do comércio ou do negócio em si. Então, acho que é uma retomada importante dessa unidade de ação das centrais sindicais para que a gente possa enfrentar a essa avalanche de tentativa de derrubada de direitos dos trabalhadores. E assim chegamos ao término do Personalidades dessa semana. Lembrando que na semana que vem tem mais, e de repente o nosso entrevistado ou a nossa entrevistada pode ser você. Até lá.